Salmos de número 95, verso de número 6. A Bíblia diz: ó, vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Amém. Somente este verso pode tomar seu assento. Meus irmãos, o que diz respeito à estruturação da Bíblia Sagrada, percebemos que nos livros históricos vemos Deus falando acerca do homem. Nos livros proféticos é Deus falando com o homem. E nos livros poéticos, na qual essa obra está inserida e classificada, é o homem conversando, dialogando com o Senhor nosso Deus. O livro de Salmos, ou a enciclopédia de Salmos, que tem o significado da sua titularidade, louvores ou cântico de louvores, expõe de uma forma muito sublime, expõe de uma forma muito profunda a sensibilidade na qual Deus toca em uma alma piedosa que está em devoção, totalmente entregue à adoração. É passível dizer que os salmos é a expressão da alma. Tudo aquilo quanto a alma deseja expor, tudo aquilo quanto a alma deseja falar, são revelados nestes versos desta bela obra. O motivo pela qual muitas das vezes nós conseguimos assemelhar a vida do salmista com a nossa vida é justamente por esta questão, porque eles expressam certas experiências, momentos que eles vivenciaram diante do Senhor, o seu Deus Criador. E por detrás desses registros há uma profunda experiência, de uma maneira íntima, de uma maneira sobrenatural. E além dessas experiências, há uma manifestação de Deus, há o agir do nosso Deus. Afinal, os Salmos está centrado em Deus. Os louvores são direcionados a Ele. Os cânticos são para Ele. Toda a glória que se encontra nessa obra reflete ao Deus Criador. Os salmistas, eles são únicos em sua adoração, independente da razão, independente da circunstância ou do momento pela qual eles estejam vivenciando, eles preservam a sua adoração a Deus. Um dos pais da igreja, por nome de Agostinho, certa feita, em uma determinada ocasião, ele disse: ah, como meu amor por Deus é inflamado pelo livro dos Salmos, porque há essa proximidade, há este relacionamento entre Deus e a sua criatura, entre a criatura e o seu Criador. Portanto, em algumas passagens, os salmistas eles declaram a glória de Deus, eles declaram a sua soberania, eles declaram o seu poder, agradecem pelo momento que Deus agiu, pelo momento que Deus fez, mas eles também sabem ser gratos e sabem adorar no momento que Deus não faz, no momento em que Deus permite, no momento em que Deus oculta. Embora tudo isso aconteça, eles preservam o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. O Salmo de número 95, ele dá continuidade, ou ele segue a estruturação dessa obra, ele segue o propósito dessa obra, portanto, dá continuidade ao padrão de adoração que fora estabelecido. Este salmo, ele faz referência à grandeza do Senhor, a toda a sua majestade, a toda a sua glória. Portanto, podemos dividir os Salmos de número 95 em duas seções, destacando a primeira, um convite com razão e também um convite com advertências. Percebemos que a congregação de Israel está sendo convidada. Eles receberam um convite em se direcionar para o templo para adorar ao Senhor, celebrando a glória de Deus.
Eles caminhavam, eles se direcionavam, mas iam cantando, iam se regozijando, iam jubilosos porque estavam se aproximando do templo do Senhor. Logo, no início dos versos 1º e 2º, é registrado o apelo do salmista, é registrado este convite: ó, vinde, cantemos ao Senhor. O Senhor é um Deus grande. Ele está destacando, Ele está chamando, está convidando toda a congregação para adorar a Deus, porque Ele é um Deus grande, o Deus da qual a sua adoração, as vossas adorações estão sendo direcionadas, é a um Deus grandioso. E Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor, façamos um barulho alegre, a rocha da nossa salvação. Venhamos diante da sua presença com ações de graça e façamos um barulho alegre a Ele com salmos. Da mesma forma que o salmista, ele faz esse convite, da mesma forma em que o salmista convida e faz o apelo à adoração por pelo menos 2 vezes no primeiro verso, ele também diz que essa adoração, que esses cânticos, que esses louvores deveriam ser acompanhados por um barulho alegre, deveriam ser seguidos por um barulho, porque, de acordo com a tradição, o antigo culto que os antigos israelitas prestavam ao Senhor nosso Deus era um culto barulhento, era um culto com um certo barulho, mas a adoração estava centrada no nosso Deus. Percebemos que havia um certo ruído jubiloso que estava sendo produzido pelos cânticos em alta voz, sem confusões, sem dissensões, sem separações, e pelo toque das trombetas e pelos outros instrumentos, a melodia soava entre o povo, e eles iam caminhando em direção ao templo do Senhor. Era uma ocasião de alegria, era uma ocasião para se regozijar, era uma ocasião em que o júbilo de adorar a Deus estava na alma e no coração de cada crente daquela época. Portanto, eles propõem a adorar o Senhor com toda intensidade e com toda sinceridade. Tanto é que isso se destaca nos demais salmos. A exemplo, Salmos de número 47, verso 1, o salmista diz: batei palmas, todos vós povos, gritem a Deus com voz de triunfo. Salmos de número 96, verso 1, ó, cantai ao Senhor uma nova canção, cantai ao Senhor toda a terra. Salmos de número 98, verso 1, ó, cantai ao Senhor uma nova canção, por quê? Pois Ele fez maravilhas, a sua mão direita e o seu santo braço lhe deram a vitória. Os salmistas, eles estão adorando. Salmos, ele é esta obra e este padrão de adoração. Encerro exemplificando com o Salmo de número 100, verso 1, fazei um barulho alegre ao Senhor todas as terras. Portanto, a gente percebe que a questão de cantar, de gritar, de produzir este barulho é um sinal de adoração. Claro, quando Deus se torna o centro da nossa adoração. Claro, quando Deus é o nosso foco, o nosso propósito, a fim de que a sua glória se manifeste entre o povo. Portanto, há barulho, há cântico, há uma voz que entoa glórias ao Senhor e graças a Deus. Portanto, esta primeira sessão é caracterizada com uma adoração com razão, justamente pelo fato de que o povo entende e compreende a quem eles estão adorando, por que estão adorando e por que estão se direcionando ao templo. O mesmo se cumpre sobre nós nessa noite. Nós sabemos a quem estamos adorando, entendemos o porquê estamos adorando e sabemos que o Deus da qual adoramos se faz presente nesta reunião e nesta ocasião. Por isso que a gente manifesta dando glória e agradecendo a Deus. Portanto, entende-se que constitui-se uma razão para louvar e engrandecer a Deus. Portanto, constitui-se
uma razão na adoração, porque um dos princípios da adoração, ou algo que rege a adoração, é justamente o entendimento, é justamente a razão, é saber o porquê se faz o que está fazendo. Portanto, nós olhamos que os coros continuavam a ser entoados, os hinos continuavam a ser entoados, as trombetas continuavam a soar, os instrumentos musicais continuavam a tocar, um ruído alegre se fazia ouvir, e o agradecimento era a temática desse hino, o agradecimento era a temática desses louvores. Eles olhavam para o templo, eles olhavam para aquela congregação, eles estavam se aproximando e cantando: obrigado, eu te agradeço, obrigado, meu Senhor, porque eles sabiam que apenas pelo fato de se aproximar do templo de Deus e ter o privilégio de se relacionar com Ele, sentir a sua glória e sentir o seu poder, é motivo mais que suficiente para agradecer a Ele. Embora talvez alguém estivesse esperando um milagre, talvez alguém estava esperando uma resposta, talvez estava esperando uma agir de Deus, mas enquanto ele esperava Deus agir, Deus fazer, Deus realizar, já estava agradecendo, porque estava chegando no templo e ia sentir a presença de Deus. Oh, aleluia! Eles estão se aproximando do templo e proclamando: o Senhor é um grande Deus e um grande Rei sobre todas as nações e sobre todos os deuses. Enquanto alguns beiravam a apostasia, enquanto alguns já estavam vivenciando uma frieza espiritual, aqui há um povo reunido que está indo congregar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Ainda há uma discussão para entender de fato o termo deuses que foi escolhido pelo salmista, mas entende-se que o propósito é exaltar a Deus acima de todas as coisas e também de todos os demais seres. A expressão um grande rei sobre todos os deuses se assemelha com a expressão o grande rei acima de toda a terra, descrita no Salmo de número 47, verso 2, que afirma a superioridade de Deus sobre a sua criação. Deus está acima, Ele é soberano, Ele é superior a toda a sua criação. E nós percebemos que os escritores sagrados não hesitavam em atribuir a criação a Deus do universo e tudo que nele há. Portanto, entende-se que a criação foi um ato da livre vontade de Deus. Ele tinha liberdade, Ele tinha a opção de criar ou não criar, de fazer ou não fazer, mas mesmo assim Ele faz e Ele cria. A criação se torna um gesto gracioso de Deus, pela qual Ele revela a sua bondade. Os escritores do Antigo Testamento acreditam a Deus, a criação do universo, usando o verbo para, que significa Ele criou. Em nenhum momento nós vemos essa mesma titularidade ou este mesmo verbo sendo utilizado por algo que o homem faz. Não, é algo exclusivo de Deus, que somente Deus pode fazer, somente Deus pode realizar, somente Deus pode constituir. O primeiro versículo das Escrituras declaram: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa poderosa afirmação antevê o restante do Gênesis. Esse verbo Ele criou está atribuindo e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Não tem nada que foi criado pelo homem, tudo deve acreditar ao Senhor o poder e a velocidade da sua criação. Isaías no capítulo 40, no verso 26, ele diz: levantai aos altos os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair ao exército delas segundo o seu número. Ele chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. Portanto, Ele é forte em poder e nenhuma delas faltará. A criação é revelada na sua majestade. Amós capítulo 4, versículo 13:
diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, versículo 6, a Bíblia diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai que tem todas as coisas, e nós nele, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo a sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 17, Paulo diz: e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Portanto, não há nenhum homem, não há nenhum rei, não há deuses dessa terra que esteja acima do Deus que a igreja Assembleia de Deus do Lago Rita serve. E agora, nessa noite, o nosso Deus, o seu Deus, está acima do nome de todo homem e de todo o reino dessa terra. Os demais versículos, o salmista continua a declarar a sua adoração, e ele declara dizendo a soberania e a grandeza de Deus, na qual ele confessa: em suas mãos estão os lugares profundos da terra, também é a sua força nos montes, o mar é seu, e ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Por mais que ainda não foi mencionado, podemos destacar que há um contraste entre a glória de Deus, aquilo que Deus faz, e aquilo que o homem faz, onde o homem chega, onde o homem alcança, aonde o homem vai. De alguma forma ele quer expor, de alguma forma ele quer mostrar que ele conseguiu, que ele chegou, que ele fez, que ele foi capaz, que ele conquistou. E para demonstrar e para expor isso que ele faz, ele coloca uma lápide, coloca uma bandeira, coloca a data, coloca o seu nome para todos terem conhecimento que foi ele que conseguiu, foi ele que fez, foi ele que realizou. Verdade é que em 20 de julho de 1969, toda a humanidade ficava atônita, toda a humanidade ficava perplexa, quando pela primeira vez, com um grande avanço da tecnologia, o homem conseguiu pisar na Lua, um norte-americano conseguiu pisar na Lua. Toda a humanidade ficou pasma, ele colocou talvez uma bandeira, tiraram foto, registraram que ele conseguiu, que ele fez, que ele chegou. Diante deste grande acontecimento, o homem registra essa conquista, colocando e mostrando que ele foi capaz. Mas em contraste com a glória do homem, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que o homem pode realizar, a gente percebe que o nosso Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que ele não tem apenas um registro na Lua, ele tem um registro em todo o universo, ele tem um registro no céu. Que registro é esse? Ele chama cada estrela pelo nome, e ela tem que comparecer diante da sua presença, porque é o Deus Criador que está chamando. E esse Deus que chama cada estrela do céu pelo nome, ele conhece o seu nome, sabe onde você mora, sabe a sua necessidade, sabe o que você precisa, sabe o que você está buscando. E é nessa noite que ele brada nessa terra, e brada nessa igreja, e de acordo com o seu querer, e de acordo com a sua vontade, ele realiza ela entre nós. Agora, nós chegamos aos versos que antecedem o início da segunda sessão, que é o convite com advertências, porque o verso de número 6 do Salmo 95 se torna o coração deste salmo. Há uma profundidade neste verso, porque aqui se declara princípios que regem a adoração. Isso mesmo, adorar a Deus não é de qualquer forma, adorar a Deus não é de qualquer maneira, adorar a Deus não é. A gente pensa que às vezes não tem princípios, não tem métodos, mas de acordo com a Bíblia Sagrada é exposto diante de nós princípios que regem a adoração. E neste momento ele demonstra que o cortejo chegou ao templo, o cortejo chegou até a congregação,
seriedade que há na adoração. Adorar significa literalmente prostrar-se. Prostrar-se significa agachar-se, dobrar as pernas, assumir uma posição de súplica. E ajoelhar-se é literalmente pôr os joelhos no chão, clamando com misericórdia. Todas estas coisas foram ordenadas e seguidas por todos os homens que estavam na presença do Senhor. À luz da Bíblia Sagrada, conseguimos notar diversos personagens que trilharam o princípio da oração. Cito pelo menos um: há um homem chamado Jó, homem este que o próprio livro dá testemunho a respeito de Jó, dizendo que é um homem reto, é um homem íntegro, alguém temente a Deus, que se desviava do mal. Mas a Bíblia diz que passando-se os dias, vai acontecer uma reunião. Não se sabe ao certo se essa reunião é na terra, se essa reunião é no céu, mas vai acontecer uma reunião. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Satanás vem entre eles e logo o Senhor lhe interroga dizendo: de onde vens? Satanás responde: eu estava de boa, passeando lá no bairro Dona Rita, vendo qual era a fofoca da vez, qual era a conversa. Aí Deus, não, a gente pensa que Satanás não menciona, mas Deus, por já ser conhecedor de todas as coisas, ele se apresenta e já diz: vistes, observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui não é o autor do livro de Jó dando testemunho a respeito dele, é o próprio Deus que está testemunhando a respeito da vida de Jó. Satanás replica: mas poxa, aí fica fácil também, o Senhor cercou ele com todas as bênçãos, cheio de prosperidade, aí é difícil, aí é fácil ser fiel mesmo. Agora eu quero ver se o Senhor tocar nele, se ele não vai blasfemar. O Senhor responde: pode tocar em tudo quanto ele tem, exceto nele você nem põe as suas mãos. De repente, em um certo dia, começa a chegar uma chuva de noticiários até Jó. Jó, roubaram seus bois e jumentas e matou os servos. Jó, caiu um fogo do céu, queimou as ovelhas e os servos. Jó, levaram seus camelos e matou os servos. Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito. De repente veio um vento forte, rapaz, que voou a casa em cima de todo mundo, todos morreram. E que a Bíblia diz: o princípio da adoração é vivenciado amargamente por Jó. Jó se levanta, rasga o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra em adoração, dizendo: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, todavia eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Só que, gente, o fracasso não se finda aqui, o sofrimento também não se finda aqui, porque a Bíblia diz que vai ter mais uma reunião. Os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Satanás vem entre ele. O Senhor interroga dizendo: de onde vens? A mesma resposta: eu estava passeando, vendo qualquer novidade, vendo qual é a notícia. E o Senhor pergunta novamente: vistes, observastes meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora não citasses contra ele para o consumir sem causa. Satanás agora responde: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toque-lhe nos ossos da carne, para ver se agora ele não vai blasfemar. Agora a resposta do Senhor é um pouco mais profunda. A resposta de Deus é um pouco mais embaixo, porque ele diz: eis que ele está em sua mão, apenas poupa-lhe a vida. Satanás sai da presença do Senhor, feriu a Jó de chagas e tumores malignos, deixa a planta do seu pé ao alto da cabeça. Jó se assenta as cinzas, pegou um gato, começou a raspar-se. A sua mulher grita: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó responde: porventura, fala
passa os seus braços entre ele e diz: levanta, permanece na adoração, permanece na adoração. E nessa noite, essa mesma palavra se cumpre em nós. O Espírito de Deus serve e desce sobre a igreja, a Assembleia de Deus Guanarina, e começa a levantar crente, e começa a levantar crente. No momento da intercessão, enquanto nós se orava, eu senti Deus falando
mas está afastado da presença de Deus, que retornar, estaremos te aguardando até o tempo de estar. Deus em Cristo nos abençoe, perdão pelo horário.